seja muito bem-vindo ao podcast Escola da Graça. Nós estamos reunidos aqui com o encontro semanal do nosso pastor Aloísio Silva. Sempre uma alegria podermos sentar à mesa com o nosso pastor para podermos não só responder às dúvidas dos irmãos, mas compartilharmos daquilo que Deus está fazendo. Hoje aqui com os nossos convidados, que já eu apresento, mas antes me permitam cumprimentar nosso pastor, nosso querido pastor, para você que ora pela vida dele, nas suas refeições, como ele sempre pede para que a gente faça, para você que ama a vida desse pastor, que bom que você está aqui, é o nosso pastor Aloísio. Pastor Aloísio, uma ótima tarde, que bom estarmos reunidos aqui nesta quarta-feira, pastor. Aleluia. Bom dia, boa tarde, pastor Guilherme. Olha, é empolgante ver como os irmãos têm interesse pela palavra de Deus. Normalmente o interesse da maioria é em Apocalipse. Eles querem muito saber coisas do futuro e tal, né? Mas está crescendo, eu fico feliz, né? Aquele grupo que tem interesse em entender a doutrina, o ensino da fé, né? E às vezes as coisas podem se tornar muito interessantes quando comparamos trecho da palavra de Deus. A maneira de nós darmos a palavra é sempre através de comparações e contrastes. Então, esses dois textos, eles são um contraste. A gente vai trazer outros desafios aqui para os irmãos, com certeza. Falou do fim do mundo, o pessoal interessa na hora, né, pastor? Apocalipse, as principalmente profecias. se for coisa ruim. Eita! Porque você sabe, notícia ruim dá ibope. Dá mesmo. Dá ibope. Então, você falar de coisas boas que estão por vir, não vende livro. Mas se você escrever um livro, né, os últimos dias e a vinda do anticristo, das calamidades dos últimos dias, né? Mas nós estamos aqui é a Escola da Graça. Então, nós não estamos aqui para contar calamidade. Nós estamos para contar boas novas, boas notícias. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Deixa eu cumprimentar aqui o pastor Luiz Rigonato, pastor da Igreja Videira Canaã, que está aqui participando hoje. O pastor Tira Dúvidas da Rádio Vinha. Como é que tá, pastor? Ô, Guilherme, boa tarde, né? Uma alegria, boa tarde aos que estão conosco, né? Em mais uma quarta-feira. Eu sempre falo assim, que estar sentado com o pastor Aloísio, Guilherme, é sempre uma grande sala de aula. É um grande momento de aprendizado. E a gente cresce em aceitação, em autoestima, em favor. A gente cresce em fé, que é o fundamental, né? Porque tudo que o pastor Luiz fala, pode ter certeza, é aproveitável. Tem algo que o pastor Luiz sempre disse, ele diz assim, olha, quem fica perto de mim é abençoado. E Aleluia. nós testificamos disso. Aleluia. Você que está na Escola da Graça, é para você também, você está sentando com o pastor semanalmente aqui. Eu vou cumprimentar ele que é discipulador da Videira Canaã, querido Gleidson Richard, ele veio com o desafio de fazer as perguntas mais difíceis para o pastor Aloísio, hein, Gleidson? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pastor Aloísio, pessoal da mesa. Que é isso? Que privilégio, que honra poder estar aqui, fazer parte dessa mesa, né? Uma vez que a gente está no culto, ali aos domingos, ver o pastor Aloísio lá no púlpito, lá longe, e agora poder estar aqui pertinho dele. Mas é um desafio muito grande, Guilherme. Pertinho do pastor, aleluia. É um desafio muito grande, tá? Junto com o pastor Tira Dúvidas e com o nosso pastor Luiz, né? Não, mas se você não fizer uma boa pergunta, o pastor Luiz te faz outra para você responder, se você quiser. Ok. Que é isso? É um privilégio, irmãos. Fica à vontade, viu, Gleito? Que bom que você está nessa oportunidade aqui. Eu fico feliz com você, porque eu tenho a mesma sensação desde o primeiro Escola da Graça Cast. O João Libério diz aqui, ó, pastor, olha só, de Senador Canedo, ele está dizendo que ano passado se converteu. Então a gente já inicia o programa Escola da Graça Cast, colocando aqui o João Libério dizendo: pastor, eu passei pelo encontro com Deus na videira, tenho frequentado os cultos, fiz cursão CTL e hoje sou líder em treinamento da minha célula. Minha vida foi completamente mudada. Tenho orado para ter revelação do meu chamado, gosto de evangelizar, mas também admiro o pastoreado. Pastor, como saber para que o Senhor me chamou? Olha, vamos ver alguns exemplos bíblicos de chamado de Deus. Então, o primeiro exemplo bíblico de chamado de Deus é Moisés. Moisés, ele era o único hebreu livre. Todos eram escravos. Ele era o único livre, criado em toda a instrução e cultura dos egípcios, né? Quer dizer, o bom senso diz o quê? Eu devo estar aqui para um propósito. Eu devo estar aqui para um propósito. Foi isso que Moisés concluiu. Concluiu errado? Eu acho que não. O erro dele não foi sobre o chamado.
Foi apenas a maneira dele cumpri-lo. Ele resolveu por conta própria ir lá matar um soldado, né, para começar uma revolução. Mas não é maneira de Deus. Deus esperou 40 anos até que ele pudesse estar pronto. Aí Deus vem e faz o chamado que Moisés já sabia que tinha. Não foi nenhuma surpresa, não é? As circunstâncias, portanto, falam a nosso respeito. Jesus disse o que para Pedro? Ele era pescador. Vinde após mim e eu farei de você o quê? Pescador de homens. Então, isso significa que há uma correlação entre os dons naturais e os dons espirituais. Então, ele já era um pescador, mas agora o Senhor vai mudar a dimensão da pescaria dele. Ele vai se tornar um pescador de homens. Não é? João estava consertando redes. Se você olha o ministério de João depois, nas suas epístolas, é um ministério também de consertar danos causados pelo gnosticismo. Então, você vê que tinha uma correlação também. Pastor, mas eu não tenho nenhuma pista, não tenho nada. Então, um outro exemplo bíblico é dos levitas. Diz a palavra de Deus que quando Moisés desceu da montanha, o povo tinha feito um bezerro de ouro, e aí Moisés, então, dirigido pelo Senhor, diz: quem é pelo Senhor, dá um passo para cá. E a Bíblia fala que só os levitas deram um passo. Que coisa. Só eles deram um passo. Só um passo. Um passo só. Lembra da canção antiga? Um passo só mudará a sua vida. Osés de Paulo. Osés de Paulo. Isso é coisa antiga. Um passo só. Eles deram um passo e Deus os chamou. Aí Deus os separou para ser a tribo sacerdotal. Eles não tinham isso em mente, eles não sabiam que Deus queria fazer aquilo, mas eles deram um passo como? Pelo Senhor. Quem é pelo Senhor, dê um passo. Então, o que eu posso dizer para você, João, é: seja pelo Senhor, dê um passo, faça o que a ocasião pede. Observe os seus talentos naturais, que você gosta de fazer, você gosta de dar aula, você tem um desejo de ensinar, não é? Isso pode ser um sinal de que você tem um chamado para ser um pastor, um mestre. Então, observe isso. Mas lembra de algo, eu até mencionei isso aqui em um dos nossos podcasts no passado. Não é o fato de você ter um chamado específico para algo que te qualifica de imediato para aquilo. Legal. Às vezes há um processo. Então eu sempre gosto de lembrar do próprio Senhor Jesus. Qual era o chamado de Jesus? O chamado dele era para ser o Messias. Salvar o mundo. Salvar né, o mundo. Mas o que ele fez aí, talvez dos seus 12, 13 anos até os 30? Ele foi carpinteiro. Quer dizer, ser carpinteiro era o chamado dele? Não, não era o chamado. Mas era o que a ocasião pedia. Então, faça o que a ocasião pede. Se o seu momento é ir trabalhar naquela função, aguentar aquele chefe, faz o que a ocasião pede. Porque no tempo certo, o seu chamado vai se cumprir. Pastor, essa questão, o senhor mencionou duas coisas: chamado e propósito. Assim, a dimensão de uma coisa e de outra, né? Uma desembocando na outra, como que... É porque uma coisa está ligada com a outra. Deus chama para o cumprimento de um propósito. O propósito é maior, né, pastor? Sim, o propósito é sempre muito maior do que nós mesmos. Nós somos só cooperadores de um propósito muito maior. Então, há um propósito de ganhar essa geração, é um propósito de Deus. Então, Deus vem e me coloca nesse propósito, porque eu não vou ganhar a geração sozinho. Então, eu vou ser apenas um soldado num exército muito grande. Amém. O problema é essa mentalidade que existe hoje em dia, de que nós somos especiais. Você é especial, Deus tem para você algo muito especial, único. Então, quando há um exagero nesse negócio, as pessoas ficam com uma postura extremamente narcisista, acreditando que o que elas fazem é único. E não é nada disso, não tem ninguém insubstituível. Todos nós somos apenas mais um. Isso não é humilhante, nem é errado. Ok? Mas é entender que o Senhor tem muitos servos espalhados pela terra. Amém. Tem muitos fazendo Glória a a obra. Deus, Você não é excepcional nem extraordinário. Então, há um propósito divino muito grande. Você deve se sentir privilegiado se Ele te chamar para cooperar nesse propósito. É o que Paulo falou, né, em 1 Coríntios 9: tudo faço a fim de me tornar cooperador com o evangelho. Mas, pastor, é tão correta a afirmação do senhor, porque torna a glória toda de Deus. Se nós não somos parte importante, Deus é o único digno de glória.
Exatamente, nós não somos o fundamento, nós não somos o que sustenta coisa alguma, tudo começa nele, é por meio dele, é para a glória dele. Amém. Agora é óbvio, ele nos usa, e ao nos usar, Deus, ele dá espaço para a sua criatividade, individualidade, personalidade, quer dizer, existe uma realização pessoal envolvida nisso, mas o fruto procede dele, e no final a glória é dele. Glória a Deus. Tem muitos irmãos, pastor, como o João Libério, que perguntam, mas eu acabei de virar líder em treinamento, será que Deus quer que eu evangelize nas praças? E às vezes confundem alguns chamados. Vou dar um exemplo, pastor. Teve uma irmã que falou assim, Deus me chamou para dançar. Eu falei, como assim, minha irmã? Deus me chamou para, durante o louvor, eu vou profetizar com a dança. Eu disse, amém, mas é preciso, né, falar para o Senhor que você está disponível para o que Ele quiser. Então, se você gosta de louvá-lo, se você gosta de adorá-lo, amém, mas esteja disponível. Pode ser que ele te use para outra coisa também. E os dons, a palavra de Deus mostra, podem ser desenvolvidos. Então, Paulo diz o quê? Olha, se você ora em línguas, então agora ore para poder interpretar. Ou seja, seu dom pode ser ampliado. Ser mais útil, né, pastor? Exatamente. Eu não tenho nada contra dançar, ok? Mas para eu entender uma profecia dançada, rapaz, vou ser franco, você pode dançar o dia inteiro na minha frente, eu não entendo quase nada, quase nada. Não vai acontecer. A não ser que seja assim muito óbvia, né? Ela faz um coração, isso. Aí depois pro céu, eu já vi um aí que faz bate as suas asas. A pomba do Espírito Santo, né? Entendeu? Tem uma que ter coreografia, um dom de encenação. uma coreografia desse tipo não é dança, né? Está mais para mímica, né? Para imagem e ação. Então, não tenho nada contra, eu estou aqui brincando, mas eu respeito toda a expressão. Amém. Você pode profetizar dançando, mas ora para poder, no final da dança, interpretar. Amém. Porque as pessoas vão ser edificadas, genuinamente, não é? Então, os dons podem ser desenvolvidos e dificilmente você vai ser alguém que... Deixa eu falar uma coisa, tem muito misticismo e equívoco com relação a essa questão de dons. Tem gente que tem uma imagem quase assim de incorporação, entendeu? Ele nunca pintou, mas se ele recebeu o chamado, a unção, ele já vai pegar uma tela e já vai sair pintando e vai sair um Van Gogh ali. Quer dizer, eu já vi isso acontecendo em sessões mediúnicas, mas o Espírito Santo não age assim. Né? Tem muita gente que vem orar comigo, não, tenho certeza que tem um chamado de mestre, você põe a mão na minha cabeça que eu vou ter essa unção. Eu sempre digo, eu vou colocar, Deus vai te dar, mas não quer dizer que você vai sair daqui agora sabendo tudo, não é assim que funciona. Deus é também um Deus de processos, de história. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, fantástico isso que o senhor está falando, porque às vezes fica na cabeça do pessoal que vai acontecer assim como aconteceu com Moisés. Deus vai vir e vai falar, meu irmão, você vai fazer assim, você tem um chamado. Fica nessa esperança de ouvir essa voz, muitas vezes audível. A gente não entende, não consegue identificar, perceber o processo, a direção que o senhor está nos levando. É verdade, mas às vezes Deus não é igual com todos. Alguns, Deus desperta um desejo. Amém. Desperta um desejo, você tem esse desejo, não sai, já tentou se livrar dele, mas ele permanece em você. É o Espírito falando. Porque o diabo não manda ninguém ser pastor. O diabo não fica dizendo, vai para o seminário. Não. Isso não existe. Então, o diabo não ia fazer. O desejo profundo tem que ser levado em conta. Segunda coisa, uma experiência mística, entendeu? Também tem que ser levada em conta. Às vezes, pessoas têm experiências de visões espirituais, sonhos extraordinários, não é? Deus também usa ainda essas coisas. Muitos não creem, mas Deus faz. Eu mesmo tive uma experiência, né? Isso aconteceu no mês de abril, umas semanas antes da Semana Santa. Eu cheguei para trabalhar, eu era funcionário público, e quando eu sentei na minha mesa, o Espírito Santo falou comigo, seu tempo aqui encerrou. Você pode levantar e ir embora. Então, isso não aconteceu muitas vezes na minha vida. Pode contar nos dedos de uma mão. Mas aconteceu. Mas não quer dizer que tenha que acontecer com todos. Sim. A coisa pode ser o inverso. Entendeu? Você não tem convicção de que tem um chamado, mas como você tem o desejo, você pede para ser chamado. É a experiência de quem na Bíblia? Isaías. O Senhor diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías 6. Isaías responde, Senhor, eis-me aqui. Envia-me, Senhor.
envia-me. Então, veja, ele pediu para ser enviado. Glória a Deus. Isso também está Glória a certo. Sim. As pessoas às vezes pensam que a iniciativa, não, Deus é que vai falar. Não, já tem um desejo em você e você não tem convicção que ele te chamou, pede que ele te chama. Glória a Deus. Agora imagina se Deus vai, alguém fala, Senhor, me use, e Deus fala, não vou te usar não. Não vou te usar. Entendeu? Deus não vai fazer isso. Se você pedir para ser usado, ele vai te usar. Aleluia. Essa é que é a beleza de servir um Deus bondoso e amoroso, não é? Então essa coisa do chamado, ela é motivo de muito conflito, às vezes, na mente das pessoas. Não deveria ser, porque é um processo espontâneo, desde que você respeite sempre os processos de Deus. Uma vez alguém chegou e me pediu para orar, para ela ter a mesma unção que eu tenho de mestre. Mas na cabeça dela, a unção, tudo que eu sei, eu recebi de maneira mística. Não. Entendeu? É claro que às vezes eu estou pregando e eu percebo que eu estou falando coisas que eu nem sabia que eu sabia. Acontece isso. Mas a maior parte das coisas que eu sei foi lendo, foi ouvindo outros. Foi de maneira foi anotando. Instrutiva, né? Exatamente. Isso demandou um tempo. Não aconteceu assim como um estalar de dedos. Então é preciso respeitar processos. Então Deus está te dando uma unção, uma capacitação, mas você só vai chegar na plenitude do seu dom depois de algum tempo de treinamento. Essa colocação do Gleibson, eu lembrei, é algo que o senhor ministrou uma vez, né? As pessoas sacralizam a maneira, como Deus chama um e chama outro. Aí todo mundo quer ter aquele chamado, aquela manifestação especial, como houve na vida de Paulo, né, pastor? O chamado de Paulo é dramático, né? É outro chamado assim extraordinário. Ele está indo para matar cristãos e o Senhor aparece para ele no meio da estrada. É uma coisa realmente dramática. Agora, todo mundo é assim? Não. Outros é como, vamos falar do próprio Pedro, o próprio João, o próprio Tiago. Eles não estavam pensando em nada. Entendeu? Quando você está ali limpando redes, que é o que João e Tiago estavam fazendo, limpando, você está fazendo um trabalho maçante, enfadonho, repetitivo, né? Muito minucioso, e aparece um mestre e só diz a você, segue-me. Só isso. Só isso. Não argumenta nada. Não tem grandes diálogos. Segue-me. É um problema quando você escolhe a maneira que você quer que Deus te chame, né, pastor? Pastor, um dos sinais, igual agora mesmo o senhor falou até da canção, deu um passo à frente. É muito comum, às vezes, na igreja, né? O novo convertido ali na célula, que quer receber o Senhor Jesus, dê um passo à frente, ou vem aqui, levanta sua mão. Eu me lembro muito disso no meu processo de conversão. Então isso aí seria um dos sinais já do chamado de Deus? No caso aí, é o chamado para salvação. Né? As pessoas às vezes leem Romanos, capítulo 8, e lê a palavra chamado ali, no sentido de chamado para fazer alguma coisa. Bom, eu vou ler o versículo com você, porque para não ficar só mencionando, né? Então, lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 27, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse chamado aqui não é chamado para um ministério, chamado para salvação. Porquanto aos que olha o processo de Deus, antemão conheceu, na sua presciência, Deus conheceu, Deus os predestinou, uma vez que Deus conheceu, Deus destinou para serem conformados na imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E para aqueles que predestinou, a esses também chamou. Aleluia. Esse chamado aqui é da conversão. É o Senhor dizendo, vinde a mim. Né? E aos que chamou, depois ele fez o quê? Justificou. Somos justificados por fé. E aos que justificou, a esses também glorificou. Uma coisa misteriosa nesse versículo é que o verbo glorificar aqui está no passado, não está no futuro. É algo consumado. É algo que você já foi, já recebeu glória. A Deus. É uma loucura, né? Loucura, muito bem. Mas o chamado aqui é para conversão. Mas a pergunta aqui do João Libério, eu acho que foi um chamado para fazer algo para Deus. É muito bom que você queira servir a Deus. É maravilhoso você ter essa disposição, não é? Então,
faz aquilo que a ocasião pede. Entra pela porta que estiver aberta. Seu sonho é ser um pregador, mas a porta que está aberta agora é liderar uma célula. Vai lá, lidera, faz de todo o seu coração, seja encontrado fiel no pouco e Deus vai te dando mais espaço. Amém. Amém. Glória a Deus. Não é difícil, apenas faça o que a ocasião pede. Aleluia. Pastor, tem a Érica Ramos, ela é inclusive de Goiânia, aqui ela está falando que está trabalhando na parte administrativa de uma empresa grande. Olha a dúvida dela aqui. Pastor, graça e paz. Bom, recentemente eu subi de cargo. Desde então, eu tenho sido perseguida dentro da minha empresa, com fofoca, difamação, tentativas de pessoas em me sabotar no meu trabalho. E eu já não sei mais o que eu faço, pastor. Como que eu consigo agir como cristã no meio dessa situação? É inevitável que você vai ser perseguido. Quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo. Ele diz assim, lá em 2 Timóteo 3,12, ora, todos, não tem exceção, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Serão perseguidos. Então, existe 2 tipos de sofrimento na vida, se você for ler no Novo Testamento. Existe o sofrimento por causa da sua fé, e existe aquele sofrimento que é resultado de vivermos nesse mundo. Então, são doenças, lutas de todo tipo, no sentido de trabalhar, de ganhar dinheiro, conflitos, etc. Então, esse sofrimento de maldições, nós não precisamos de ter. Eles acontecem? Sim. Mas nós não precisamos de nos conformar com a doença, com a maldição, com a praga, nada disso. Por quê? Porque Cristo já sofreu isso no nosso lugar. Amém. Mas tem um segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento por causa da fé. Aí esse, todos nós temos uma cota, né? Jesus disse que não fomos chamados apenas para sermos salvos, mas também pelo privilégio de sofrer por amor do Evangelho. Amém. Paulo diz isso, perdão. Então, todo crente, ele vai sofrer perseguição. Esse sofrimento, não tem como você fugir dele, ok? Você pode tentar fugir, não é pecado também. Você pode tentar escapar dele, mas ele é inevitável. Inevitável. Essa é a cruz, pastor, que Jesus disse, vinde após mim, carregue a sua cruz. Com certeza é um aspecto da cruz, né? Que faz parte da nossa vida. Então, porque eu crio no Senhor, de repente agora eu estou com um conflito com meu patrão, meu chefe, que disse que não gosta de crente. E agora ele ficou sabendo que eu sou crente. Aí eu me tornei uma pessoa desagradável para ele. E aí ele vai criar situações ruins para mim e tal. Isso é perseguição. Não dá para escapar disso. Você pode sair do emprego, mas é resultado de perseguição. É, né? verdade. Então, você pode ir para um outro lugar, mas sempre vai ter, de alguma forma, a perseguição. Seja, você mencionou aqui, né? Pessoas sabotando o seu trabalho, difamações, fofocas, calúnias. Isso é uma parte que nos cabe nesse tempo em que vivemos aqui. E devemos crer que seremos recompensados pelo Senhor. Quem diz isso também é o próprio Senhor Jesus. O que ele diz? Lá em Mateus, no capítulo 5, quando o Senhor fala das bem-aventuranças, ele termina as bem-aventuranças dizendo assim no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Justiça aqui não é a justiça aí do Supremo, não. Sim. Entendeu? Não é essa a justiça. Não é o judiciário brasileiro, não. Não, a justiça aqui é a justiça da fé. É a justiça de Cristo. Amém. É a justiça do Novo Testamento. Aqueles que ele chamou, ele também justificou. Então, Jesus diz, felizes são aqueles perseguidos porque creem na justiça, que foram justificados. Aí ele conclui, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, Érica, o Senhor disse, olha, regozijai-vos, exultai, porque será grande o vosso galardão nos céus. Amém. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ao ser perseguido, você é colocado num clube extraordinário, né, de pessoas
das quais o mundo não era digna. É um negócio maravilhoso. Aleluia. Mas a perseguição no momento em que está acontecendo é desagradável. Mas aí vem uma pergunta óbvia. Pastor, se eu sei que é perseguição, eu devo fugir? Você sabe, na história da igreja, teve essa controvérsia no 2º século, que os crentes discutiam, um crente pode ou não fugir da perseguição? Ele deve se entregar ou ele pode fugir? Entendeu? Porque havia perseguição do Império Romano. E aí eles ficavam sabendo, olha, está vindo ali um pelotão para vir prender os crentes aqui. Aí eles ficavam em conflito. Se eu fugir, eu estou negando a minha fé? Estou negando a Cristo? Eu devo me entregar? É um tipo de conflito que nem ocorre nos crentes de hoje em dia. Principalmente do brasileiro, ele nem pensa. Então, e teve momentos em alguns lugares que os bispos excluíam da igreja os que fugiam. Os que fugiam eram excluídos, como se tivessem negado a fé. Você negou o privilégio de ser Entendeu? Perseguido. Mas, exatamente. Mas isso é uma coisa incoerente com o evangelho. Você vê, Jesus, ele foi perseguido? Foi. Tentaram matá-lo várias vezes, até chegaram a pegar pedra para jogar nele. E, no entanto, várias ocasiões, o Senhor sai no meio deles. O Senhor sai daquela situação. O Senhor estava negando alguma fé? Não chegou o momento. Ainda não era o momento. Então não tem nada de errado você fugir de uma situação de perseguição. Você percebe isso também na vida de Paulo. Quando você vê no início do ministério de Paulo ali, a partir de Atos, no capítulo 11, 12, você vê Paulo sendo perseguido e apedrejado, e você vê Paulo em silêncio. Mas no final do ministério, aí já é diferente. Ele é preso, né? Ele é preso injustamente, e aí é açoitado. E aí o que ele fala Ele apela para a cidadania dele, né, fala, pastor? você sabe que eu sou cidadão romano? Quer Quer dizer, quando ele fala, aí todo mundo ficou com medo, porque o cidadão romano não podia ser açoitado. Todo mundo ficou com medo, né? Colocaram ele fora da cidade com todo o cuidado, pediram 1000 perdões para ele. Quer dizer, Paulo estava fazendo algo errado? Não, ele apenas percebeu o seguinte, olha, a perseguição é inevitável, mas o que eu puder evitar, eu vou evitar. Eu não vou correr atrás da perseguição. Então, Érica, você está sendo perseguida nesse emprego, então eu vou te dar a orientação bíblica. Primeiro, vence o mal com o bem. Amém. Nunca vença o mal com um mal maior. Vence o mal com o bem. Então, eles tratam mal você, trate-os bem. Eles falam mal de você, elogios. Amém. Entende? A Bíblia fala que é como colocar brasas na cabeça da pessoa. Porque ela trata você mal, mas você não retribui com maldade. Você retribui com educação, com gentileza. Tem uma irmã na nossa igreja, que o testemunho dela, que ela trabalhava num órgão do Estado. Não sei, acho que era federal. E a chefe dela perseguia ela terrivelmente. E um dia aconteceu uma situação de uma seleção para um outro cargo mais elevado e todos os chefes iam concorrer. Mas fazia parte do processo os subordinados preencherem uma ficha sobre o chefe. Eita! Quer dizer, ela teve a chance assim de vingar, né, de A chance de esquisinhar. impedi-la de subir. E aí ela disse que no momento que ela pegou aquela ficha, o Espírito falou para ela, não, você vai vencer o mal com o bem. Mostra todas as virtudes que ela tem. Ela tem maldade? Tem, mas você não vai falar das maldades dela. E ela falou da capacidade, competência e tudo mais, e a mulher acabou sendo promovida. Só que ela ficou sabendo da avaliação que foi feita. E depois ela mesma puxou ela para continuar trabalhando com ela. Aleluia. Mas olha que inversão impressionante. Porque quando você faz isso, você está fazendo algo que confunde a mente do mundo. Então, Érica, vence o mal com o bem. Aleluia. Faz o possível para abençoar. Segunda coisa, não lute com homens. Nossa guerra não é contra carne e sangue. Lembra, são demônios que estão agindo através das pessoas. Então, lute contra esses demônios em oração. Comanda contra eles em oração. As pessoas, tadinhas, não sabem, são como que marionetes. Então, lembra disso, a sua guerra é espiritual. Glória a Deus. E terceiro lugar, se o Senhor te der oportunidade de se livrar disso, aproveita a oportunidade. Amém?
Amém. 3 coisinhas simples para você lembrar. Isso pode mudar completamente a sua condição hoje, Érica. Pastor, eu acho que dentro dessa resposta maravilhosa aí tem uma pergunta frequente que é feita: o que é a cruz? Tem muitas pessoas que não entendem de fato o que é a cruz. A cruz é sofrimento, é doença, Então, o que é a cruz? Você tem que entender o seguinte: o Senhor Jesus, ele fala o seguinte: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Isso significa que cada um de nós tem uma cruz. Tem pessoas que pensam que é até uma doença, pastor. Então, essa minha doença é a minha cruz. A sua cruz não pode ser diferente da cruz de Jesus, porque nós seguimos as pegadas dele. Amém. Concorda comigo? Amém. Concordo. Muito bem. Então, a cruz de Jesus era ele ficar doente? Não, porque ele nunca ficou doente. Ele nunca chegou para Pedro e falou: rapaz, hoje eu estou no resfriado, hoje eu estou com o nariz assim, sinusite está acabando comigo. Dor de cabeça. O Senhor não reclamou de nenhuma doença, E olha ele que nunca ficou doente. Os evangelistas escreveram detalhes, né, pastor? Não, eles não perderiam a chance de contar isso se tivesse acontecido, mas não aconteceu. Então, o Senhor, a cruz dele não envolvia doença, não envolvia pragas, não envolvia maldições, não envolvia nada disso. O que era a cruz que o Senhor estava dizendo? E ele repete isso muitas vezes no Evangelho. É que eu não vim para fazer a minha vontade. Amém. Vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a cruz e o negar a si mesmo é isso. É compreender a vontade de Deus a respeito de qualquer circunstância e não fazer a minha própria vontade. Amém. Mas a vontade que eu entendi que é a vontade dele. Então, eu acabei de dar um exemplo. A Érica está sendo perseguida, caluniada, sabotada no seu trabalho. Qual é a vontade dela? Retribuir. Sim. Pagar na mesma moeda. Mas aí agora eu estou contando para ela a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ela ande de uma maneira digna do chamado que ela tem agora. Que ela honre o Senhor. Como? Pagando o mal com o bem. Aí você vê a cruz em ação. Ela tem que negar o que ela quer e fazer o que o Senhor quer. Amém. No primeiro momento, às vezes não vai sair com aquela espontaneidade toda. Mas acredite em mim, daqui a pouco flui a alegria de Deus enquanto você faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Não ficar esperando também essa sensação, né, pastor? Uma palavra do pastor Luiz que me libertou foi aquela: fala, não fica esperando sentir. Só faz. Tem dias que vai ser bom e tem dias que não vai ser, mas você faz. Exatamente, porque nós andamos por fé. Você sabe, nós vivemos no meio de crente. Crente é viciado em sentir. Sim. É um Pastor, problema. eu já fui muito viciado em sentir. É um problema. Meu Deus. Então, toda hora tem que sentir, tudo é feito com base em algum tipo de emoção. Emoções são boas, não estou dizendo que eu sou contra. Quando você sentir, aleluia, vai em frente, mas na maior parte do tempo você não vai sentir nada. Aí nessa hora você precisa fazer o quê? Crer. Amém. Por isso nós andamos por fé, nós cremos, já tomamos posições. Independente do que sentimos. Aleluia. Ó, nós vamos fazer um rápido intervalo no Escola da Graça Cast. Pastor Aloísio em chamas respondendo aqui. Você que gosta de sentir, fica conosco, porque na volta tem um pastor, uma notícia famosa, hein? O pastor fez o posto de oração e está alcançando centenas de pessoas. Vamos entender uma estratégia evangelística diferente e o comentário do nosso pastor Aloísio que vai dizer sobre isso aqui. É claro, depende da cultura do país e nós vamos ver se esse pastor de 82 anos, olha só a idade do pastor, está pregando a palavra de um jeito como você nunca viu. Não sai daí, Escola da Graça Cast já volta. Ninguém matou o Senhor. O Senhor não foi morto por ninguém. Os soldados que vieram prendê-los não tinham condição de prendê-lo, porque só de dizer eu sou, eles caíam para trás. Eles não tinham poder nenhum para isso. O Senhor se entregou a eles. Eu sei que você pensa que ele morreu como resultado dos cravos nas mãos, nos pés, dos açoites, da coroa de espinho. Essas coisas todas, obviamente, elas são terríveis. Mas não foi nada disso que o matou. Ele entrou na morte. Como é possível isso? Para nós é impossível. Com as mãos presas e os pés presos, você não pode morrer. Ninguém se suicida. Mas o autor da vida pode deliberadamente entrar na morte. Ele decidiu a hora que ele iria morrer. E é quando ele diz está consumado.
sempre perguntam como participar, então vai aqui a dica para você. Primeiro, siga o Pastor Aloysio nas redes sociais. Esse programa, ele acontece exatamente para que você se sinta mais próximo do pastor, seja abençoado e também participe. Então lá no Instagram do pastor, você vai enviar um direct, uma mensagem para poder perguntar. Outra maneira também, você pode mandar aqui pelo WhatsApp da Rádio Vinha FM, é onde nós estamos constantemente recebendo participações e a gente registra aqui muitas para que entrem no programa. Nós vamos entrar no Perspectiva da Graça, então roda a vinheta e vamos ver a notícia desse programa e o pastor Aloysio já comenta. O Portal Gospel Mais publicou a seguinte notícia: um senhor de 82 anos tem mostrado que nunca é tarde para novas iniciativas em prol da propagação do evangelho. O pastor Les Fogleman, ele tem sido usado por Deus de forma poderosa para salvar vidas em Louisiana, nos Estados Unidos. Ele já se dedicou grande parte da sua vida ao pastoreio, ao ministério evangelístico, e agora ele continua com um posto de evangelização. A estratégia é a seguinte: ele observou na esquina da sua casa, na esquina da igreja, que existiam 3 cruzamentos muito movimentados. E aí ele colocou nesse cruzamento, montou um posto de oração, oferecendo a todos que passassem a oportunidade de tirar 1 minuto do dia para refletir e orar a Deus. Essa iniciativa, segundo o pastor, já levou mais de 400 pessoas à salvação. 11 delas foram batizados em junho desse ano e ele continua com o posto até que Cristo venha. Pastor Aloysio, o posto de oração, 1 minuto para mudar a sua vida. Essa estratégia é interessante, né, pastor? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso. Primeiro, por causa da idade. A pessoa tem 82 anos. Então, provavelmente, ele não tem mais energia física para viajar ou para fazer um trabalho mais, vamos dizer, físico. Para desbravar, de né? Deus, Abrir não taberna. tem. Mas quer dizer que ele não pode ser útil ao Senhor? Isso é muito importante. Então, ele teve essa ideia, na minha opinião, inspirada pelo Espírito Santo. Quer dizer, eu não posso ir a muitos lugares, eu não tenho condição de fazer muita coisa, mas tem uma coisa que eu posso fazer, eu posso orar. Amém. Eu posso orar e a oração tem poder. Então, vou me oferecer para orar pelas pessoas que querem oração. Ele, obviamente, é uma pessoa desinibida e não tem timidez nenhuma da sua fé, colocou a sua mesinha, né? Ele colocou uma mesinha numa esquina movimentada. Aqui ele acho que não mencionou o nome da cidade, só fala o nome do estado. Colocou ali numa movimentada e tem uma foto aqui dele orando aqui com 2 moças, né? E do lado dele um totem onde as pessoas vão colocando os pedidos de oração para ele orar, né? Então ele não está lá fazendo nenhum tipo de palavra negativa, não está ali condenando ninguém, está orando. Amém. E ele não pergunta para a pessoa, né? Ele não quer saber de onde a pessoa é, não precisa contar para ele o problema. Ele ora por todos aqueles que querem. Glória Isso é a Deus. maravilhoso. Amém, amém. Porque às vezes, Guilherme, aqui no Brasil, hoje em dia a gente tem muito pouco pregador de esquina. Sim. Mas quando eu me converti, tinha muito. Quando eu me converti, era normal, ponto de ônibus, terminais de ônibus, sempre tinha alguém com a biblinha ali pregando. Praça do Bandeirantes. Era, Praça do Bandeirante era. Então, era muito comum. Mas o que era triste sobre isso? É que normalmente eles não contavam boas notícias. Normalmente eram palavras de condenação. Vocês têm que arrepender, vocês estão no pecado, Jesus está voltando, ele vai julgar você e vai te lançar no lago de fogo. Então, ele sempre colocando de maneira negativa. Não que seja falso isso, é verdade também, vai ter o julgamento. Mas nós não somos chamados a pregar isso, mas sim pregar a graça, pregar o amor de Deus, né? Então, é muito ruim, ainda até hoje, em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos, é muito comum essas pessoas pregando nas esquinas. Aí você vê a iniciativa desse senhor, que ele está lá para oferecer, ele está lá para estender a mão,
né? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu me coloco à disposição para interceder, para clamar, para ser um sacerdote na sua vida, para Deus abençoar você. Amém. Então ele não vai cobrar, é de graça, é para todos, é para quem quiser, né? Ele não coloca condições para as pessoas do tipo, olha, Deus, só vou orar se você mudar de vida, só vou orar se primeiro você for ali restituir alguém, só vou orar se primeiro você largar todos os seus pecados. Não, ele não coloca condições, ele apenas ora. Ora. Então, eu acho que esse é um testemunho maravilhoso. Ele Todos não põe nós devemos peso, ele seguir. tira o peso, né, pastor? Exatamente, tira o peso. Então, é de fato uma visão central no Evangelho. Você sabe, a visão da nossa igreja, ela começa com essa afirmação, né, que cada crente é um ministro. Isso é algo que é central no Evangelho, ok? Na Reforma Protestante foi restaurada algumas verdades, foram restauradas algumas verdades. Então, a primeira verdade é da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé inerrante, infalível. Mas um segundo princípio é o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, todo crente foi feito sacerdote. Amém. E o sacerdote é esse, é o que leva as pessoas a Deus. Então, quando nós dizemos aqui que cada crente é um ministro, estamos dizendo que cada um é um sacerdote. Então, mesmo que você seja alguém idoso, né, que já não tem energia física, você pode ter o seu espírito ainda muito forte. Amém. E pode abençoar muita gente. Amém. Tem uma irmã preciosa na nossa igreja, irmã Helenita, deve estar participando aí, nos ouvindo, e ela, por iniciativa própria, começou uma reunião, uma célula, né, de irmãs da terceira idade. Aleluia. Só mulheres. E ela pensou que iria ter uma reunião ali com 5, 6 pessoas, e ela me trouxe uma fotografia agora que devia ter umas 40. É mesmo? E ela que começou espontaneamente, e essas irmãs querem se reunir. E tem irmãs de 92, 93 anos, uau, que saem de casa e vão para a reunião. Então, eu louvo a Deus por iniciativas como da Helenita, né? E a gente tem outras histórias como essa, de irmãos que simplesmente se dispõem a abençoar. Às vezes a pessoa se justifica, né, pastor? Eu não posso, eu não falo bem, ou eu não tenho carro para poder ir pregar em algum lugar. Sempre tem alguma desculpa que pode ser resolvida de outra forma, né, pastor? É claro que há muitas formas de servir. Sim. Há muitas formas de servir. Sirva da maneira que ele seja mais confortável. Uma coisa que incomoda muito, às vezes, o irmão, é o fato de ele ser tímido, né? Ser tímido. Então, tem pessoas que não conseguem pegar no microfone. Para elas, isso é uma coisa assim, angustiante. E, às vezes, ela fica se sentindo acusada. Ela fala, puxa vida, né, tem algo errado comigo, né, e tal. E ela se sente condenada. Mas não deveria. Porque nem todos realmente se sentem confortáveis com o microfone na mão. Sim. Não é verdade? Mas certamente tem o espaço dela, o lugar onde ela se sente confortável, e ela pode servir ali com um dom que Deus deu. Mas também tem aquela coisa de considerar superior aqueles que estão no palco, né? Então, os cantores, os pregadores são superiores. Mas não tem esse ensino na palavra de Deus. Esse irmão Glenn, né? É Glenn o nome dele? Pastor... Esse irmão de 82 anos... Les Fogleman. Ok. Ele é um instrumento de Deus, né? Dentro do dom que Deus deu. Pastor, poderia-se dizer, eu estava até ministrando na aula nesse semestre, no CTL, os irmãos podem ser usados de inúmeras maneiras. Até mesmo escrevendo um livro, fazendo uma canção, compondo uma canção... né? Às vezes aquele que tem timidez não consegue ter habilidade, poder ministrar, tá lá no púlpito, talvez não tenha um chamado pastoral, ele existe inúmeras formas para ele poder propagar esse evangelho, né? Olha, eu acho muito legal nos Estados Unidos, porque você vai em igrejas como a igreja Lakewood, pastor Joe Austin, tem alguns grupos, eles têm grupos como nós, mas não têm a visão de multiplicar, mas de servir. Então eles têm grupos para tudo. Tem um grupo, que é um grupo de pessoas que se reúnem toda semana, e o alvo deles é dar manutenção em casas de pessoas que ou são idosas,
ou só tem uma mulher, não tem marido, e ela não consegue consertar. Então eles vão, consertam torneira, lâmpada queimada, cama, coisa entupida. Eles vão, os irmãos pedem, mas eles só vão em casas de onde não tem homem, ou o homem já é idoso. Então não falta casa. Tem um outro grupo que eu acho muito bonito o trabalho deles, que eles se reúnem às segundas-feiras. E o trabalho deles é olhar crianças autistas para os pais poderem ir ao shopping. Esse é o trabalho deles. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Então, eles recebem, os pais param o carro, deixam a criança com eles, eles olham a criança ali das 6 até as 10 da noite, para os pais poderem fazer um programa, ir no shopping, no restaurante, alguma coisa, sem ter que preocupar, porque quem tem filhos nessa condição, ele fica em função praticamente, né? Então esses irmãos se dispõem a servir. E eu acho bonito o aspecto que eles não estão servindo no sentido assim, eles não vão mudar a condição da criança nem da família, eles só querem dar um dia de folga para você. Você vai ter um dia de folga que nós vamos te dar de presente. Aleluia. Eu acho isso muito bonito. É serviço. Então há muitas formas de servir que não é necessariamente falando, né? Não é necessariamente cantando, mas que pode ter um impacto na comunidade, às vezes, muito maior. Então, eu garanto que essa célula, ela é conhecida em toda a cidade lá. Todo mundo sabe disso. Não é? E você tem noção de quantos pais não têm disposição de ir para uma igreja onde tem um grupo assim? Meu Deus. Já muda até a visão da comunidade não cristã, né, pastor? O ímpio olha com olhos diferentes. Sim, com certeza. Isso é uma coisa muito bonita, né? É a luz brilhando, né, pastor? Tem um outro grupo que é só de mecânico. Ah, é? Meu Deus. Eles consertam carros também de pessoas assim, ou é sozinho, ou é divorciado, e o carro quebrou. E eles vão, o grupo, eles se reúnem para planejar carros que eles vão consertar durante a semana. Isso é fantástico. Será que tem um que limpa a casa também, pastor? Certeza. Tem um grupo que é só para limpar jardim. Que maravilha. Mas tem que ser assim, de alguém que está incapacitado, doente, alguém que não pode, né? E sempre tem. Então, aqui no Brasil, o pessoal não valoriza muito limpar o quintal e arrumar o jardim. Mas para um americano, um jardim mal cuidado depõe contra ele. Mostra algo negativo. Então, você vai nos Estados Unidos, as casas todas, aquele jardim muito arrumado. Tudo muito cortadinho. Né? Então, uma pessoa que às vezes está incapacitada, que não consegue fazer, ela se sente humilhada com aquilo. Aí ela tem um grupo na igreja que o trabalho é esse. Aleluia. Tem um outro grupo, estou contando para você coisas que eu leio, né? Posso até trazer para você ler aqui também, que eles só ajudam amolando faca. Que maravilha, até isso. O trabalho deles é amolar faca. E o tanto que é difícil amolar a faca? Esses aí, eles vão na casa dos irmãos que pedem. Aí eles têm equipamento, e americano é muito prático, né? Então eles criam aqueles carros, né? Aquelas que você põe um engate atrás, e ali tem uma bateria, alguma coisa, já liga um esmeril, não sei o quê. Então eles vão amolando faca. Que maravilha. E tesoura, faca e tesoura. Como eles servem na igreja. Aí você fala, mas não está pregando, não está fazendo nada. Olha, mas às vezes uma pessoa que é servida sem interesse nenhum, são tocadas. Elas podem, de repente, atender um convite seu. Verdade. Né? Então, eu mesmo, se você tiver o dom de amolar a faca, lembra de mim. O churrasco lá não tem uma faca afiada, minha casa pastor. É um antro de faca cega, meu Deus do céu. O afiador no interior, ele andava com um esmeril e o alicatezinho, né, fazendo barulho para avisar, o amolador de alicate está passando. Pastor, mas vendo aqui a experiência, né? Fui muito tocado por essa experiência do pastor Les Fogelman, que tem esse dom, né, de servir as pessoas com oração. Mas assim, no Brasil, o senhor é pastor há muitos anos, né? Quase 40 anos de ministério, né, pastor? Uhum. O senhor já passou por muitas fases e maneiras de evangelismo, né, pastor? Já. O senhor estava falando aqui das praças. Eu sei, porque por conversar com outros pastores, tem igreja que o senhor abriu aí no médio ou norte goiano, né, em Mozarlândia e outras cidades. O senhor já passou por muitas maneiras de evangelismo, pastor? Evangelizar na praça, no terminal,
no hospital, na penitenciária. Já fizemos de tudo, né? Culto ao ar livre, antigamente era a nossa estratégia básica. Eu lembro que o senhor falar assim sobre o encontro, ó, Deus nos deu essa estratégia, é uma estratégia top de linha. O encontro com Deus, né? O encontro é uma chave espiritual que o Senhor nos deu. Por isso a gente não para de crescer. Amém, né? amém. Nós batizamos todo o tempo. Mas nesses 40 anos, se eu for contar tudo que a gente já fez, muita coisa criativa, muita coisa também sem pé, sem cabeça, que a gente já fez. Pastor, conta uma só sem pé nem cabeça. Essas estratégias malucas. Eu não gosto de contar muita coisa ruim a meu respeito, não. Mas eu me lembro uma vez que me veio o desejo dos irmãos saírem orando na rua. Orando nas ruas. E aí, o que nós fizemos? Reunimos 4 domingos. E aí, eles saíam mão erguida mesmo, andando na rua. Aí pegamos um mapa, aí tinha um grupo que tinha que percorrer tantas quadras. Era um negócio assim, planejado, para cobrir a cidade inteira. Orando em voz alta na rua. Orando em voz alta na rua. Qual foi o problema disso? É que alguns irmãos começaram a parar em frente, entendeu? De outros templos, de outras religiões, e erguendo a mão lá na porta, né? E vai fechar, e não sei mais o quê. Que é isso? Falei, não, irmãos, não estamos aqui para isso, né? Então, já fizemos isso, já aconteceu. É o ajuste de trabalho em equipe que tem que acontecer. Mas depois a gente melhorou. Depois fizemos isso na célula, e cada célula andava à volta na quadra onde estava, orando também. Já fizemos também, já oferecemos oração como pastor aqui, a gente foi de porta em porta dizendo, olha, tem um motivo de oração, a gente está de jejum, queremos orar por você. Fizemos isso também, já entregamos uma flor, eu tenho que parar para lembrar. Mas antigamente, pastor, tinha uma moda, serenata. Antigamente o pessoal recebia serenata à noite com violão. Eu fiz serenata muitos anos. Então era normal, a pessoa se convertia, a gente ia fazer uma serenata na casa dela. Que maravilha! Mas isso foi da década de 70, 80. Naquela época não era tão vertical a cidade, né? Então as pessoas moravam em casas. Também os muros não eram tão altos. Esse fenômeno de muro alto na frente das casas é já no final dos anos 80. Até então os muros eram baixos. Então mesmo você na calçada cantava, dava para ouvir. Né? As pessoas encaravam também isso como sendo uma coisa boa. Hoje, se você for cantar de madrugada na porta de alguém, você pode ser preso. Você toma cuidado que a polícia vem. Pessoas vão te agredir. Eu já me ouvi isso, mas eu já fiz muita serenata. Já ouvi seu testemunho também, o teleoração que tinha aqui também na videira, né? Nós tínhamos. Disque Esperança. Disque Esperança. Nós tivemos aqui vários anos. Era mais ou menos esse mesmo propósito, né? A pessoa que estava necessitando, nós tínhamos uma equipe que aconselhava por telefone. Então, livramos muita gente do suicídio, livramos muita gente do mal, simplesmente ouvindo o problema dela e depois orando por ela. Amém. Muitas vieram para a igreja também. Glória a Deus. É poderoso. O pescador, ele cria vários tipos de rede, né, pastor? Estratégia não falta. Tem aqui atrás. É verdade. E nem falta peixe também. É verdade. Tem peixe. Porque pescador, às vezes, está pescando em lugar que não tem peixe. Exato. Eu não sou pescador, mas eu imagino que, às vezes, ele está ali num pedaço do rio que não tem peixe. Isso acontece. Agora, nas coisas espirituais, não. Sempre vai ter peixe ali. Amém. Pastor, é só uma pergunta, só uma dúvida que surgiu aqui. De repente, a gente coloca lá uma mesa, né? A mesa lá para orar. Não vira um ponto só de a busca de profecias? Os irmãos ficam lá, eu vou comprar um carro. Compra ou não compra? Deixa eu lá consultar com esse irmão. Você acha que pode acontecer isso? Pode. Será que isso acontece hoje em dia? Crente. Eu vou mudar de emprego. Eu saio, deixa eu ir lá naquela banquinha lá olhar. Crente é criativo, né, pastor? Crente, você pode ter certeza, né? Eles conseguem realmente divertir. A coisa vira brincadeira de criança mesmo. Pode ter esse tipo de problema. Mas eu prefiro correr o risco de ter que corrigir as distorções do que proibir os irmãos. Aleluia. Eu prefiro dar liberdade. Você tem liberdade. Você quer colocar uma mesinha na esquina da sua casa e orar pelas pessoas? Faça. Aleluia. Você quer pregar dentro do ônibus? Tem um irmão na nossa igreja que o negócio dele é pregar dentro de ônibus. Uau. Esqueci o nome dele agora. Se você está nos ouvindo, me manda o seu nome, me manda uma mensagem. Isso ele me disse.
Então ele entra no ônibus, ele já tem os folhetos, as coisas, e ele começa a pregar, as pessoas ficam sem alternativa, tem que ouvir. Não tem como fugir. Né? Então esse é um trabalho que ele faz espontaneamente, veio pedir minha bênção, claro, eu falei, eu te abençoo, continue, né? Mas eu falei para ele, você não tem vontade de ter um carro? Aí ele falou, pastor, quando eu tiver um carro, eu vou pensar noutra estratégia, então. Amém. Eu falei, é capaz do Senhor te dar um carro, te abençoar, e você pegar ônibus só para pregar. Amém. Né? Amém. Isso pode acontecer, mas ele está fazendo espontaneamente. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos caminhando para o final do programa já. Temos aí mais de 1 hora de programa, mas aqui eu vou finalizar com a pergunta do Isso Tem Graça. Olha só. Pastor Aloysio, graça e paz, meus colegas de trabalho me convidaram para participar de um bolão de fim de ano, com a possibilidade de concorrer a um prêmio em dinheiro. Eu vi uma reportagem recentemente sobre um homem que ganhou mais de R$500 mil em um bolão. Semelhante, pastor. Eu gostaria de saber se eu posso participar desse tipo de jogo ou se é considerado pecado. Eu não li o nome dele, então eu vou dizer, será que pode ou será que ele já participou? Né? Tá perguntando depois ou antes de ter decidido? Então, é uma coisa que você precisa de ter um entendimento mais amplo. São duas situações distintas. Primeiro, loteria. Então, esse bolão provavelmente é para jogar na loteria, final de ano, os prêmios são maiores e tudo mais. Então, esse é um dinheiro que você vai perdê-lo, provavelmente você não vai ganhar. Então, é um desperdício, na minha opinião, de recurso, porque a chance é muitíssimo pequena de vocês ganharem. Eu acho que se cada um desse R$100 e depois sorteasse um para ganhar a soma de todos, seria muito mais interessante. Sim. Porque o dinheiro, pelo menos, você saberia para onde está indo. A loteria não é o melhor de Deus para nós, porque ela é baseada em princípios que contrariam o ensino da palavra de Deus. Primeiro, é dinheiro que você ganha sem trabalho. A Bíblia condena. Segundo, dinheiro que facilmente vem. A Bíblia fala a respeito desse dinheiro que vem facilmente. O que acontece com ele? Ele também ganha asas de passarinho, ele vai embora rapidamente, não é? E existe uma pesquisa que foi feita com ganhadores de prêmios na loteria. Isso é famoso. E isso é um fato, Aqueles que já tinham dinheiro e ganharam na loteria, eles ficaram mais ricos. Mas aqueles que eram pobres e ganharam na loteria, depois de algum tempo, perderam tudo que ganharam. Por quê? Porque não sabe administrar. A maneira de Deus nos prosperar não é nos dando tudo de uma vez, mas é te dando aos poucos, e você então, à medida em que aprende a administrar aquele pouco, ele aumenta mais, e você aprende a administrar aquele tanto a mais, ele vai te dando outro tanto a mais. Então é progressiva, a maneira como Deus nos dá as coisas é assim, mas muitos querem receber tudo de uma vez. O maná caía todos os dias. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso dizendo o pão nosso de cada dia. Ele não falou o pão nosso do ano, né? Ele não falou, olha, que o pão nosso dos próximos anos o Senhor nos dê. Não, é todo dia. Então, a vontade de Deus é que você cresça paulatinamente. Amém. E não de uma vez. Essa coisa da loteria está ligado com a ganância, com o amor do dinheiro, e isso produz todo tipo de problema. Então não é o melhor. Essa é a primeira situação. A segunda situação não é loteria. Muitas às vezes pensam que é, mas não é. Você fez uma compra no supermercado ou no shopping e para cada nota fiscal você ganha um cupom para concorrer a algo, um carro ou algo assim. Então isso não é loteria. Sim. Isso é diferente. Isso é uma premiação. Então, aquele estabelecimento está premiando, vai premiar alguém. Você vai entrar naquele sorteio. Você não está gastando nem investindo coisa alguma. Você está fazendo a sua compra normal. Tem uma irmã na nossa igreja, inclusive, que Deus a usou. Ela participou do nosso jejum e o alvo dela era sair do aluguel. Ter uma casa própria. E ela fez uma compra em um supermercado, que eu não sei qual é, que estava com essa promoção,
que ia sortear uma casa. Meu Deus. Pois ela ganhou a casa. Que maravilha. Ela ganhou a casa. Glória Mas é bom, a Deus. né? E ela veio testemunhar isso. Então, veja, mas isso não é loteria. Sim. Tá bom? Isso é uma premiação. Você pode participar disso. Qualquer premiação que quiser me colocar, pode colocar. Agora, eu pegar o meu dinheiro toda semana e desperdiçá-lo numa loteria, jamais farei isso. Então, se você dá de oferta, Deus vai retribuir você. Se você dá de loteria, você vai só perder o dinheiro. É que a premiação que o senhor acabou de falar, ela é pontual, ocasional, né, pastor? Não é aquela frequência viciada, né? Que alguém tem a expectativa de, em algum momento, ele ganhar. Então, lá no shopping, agora aí, o Flamboyant, vai ter, eu não sei exatamente o dia que vai ter a premiação de um carro. Poxa, Um carro. queria demais ganhar esse carro. Eu também queria muito ganhar um carro. Né? Mas aí eu fiz uma compra lá e aí é R$500 um cupom para concorrer. Né? Você tem que fazer uma compra de mais de R$500 para ganhar um cupom. Eu fiquei pensando, quantos milhares de pessoas vêm aqui? Né? Milhares. E quantos gastam mais de R$500? Milhares e milhares. Mas ainda assim, eu troquei a minha nota fiscal. Tá aguardando a premiação. Deu 2 cupons, vamos ver o que vai acontecer. Nunca se sabe. Nunca se sabe. É importantíssimo também lembrar, né, pastor, só colocando um adendo, que hoje em dia está na moda esses aplicativos de aposta esportiva. E outro ponto que reforça o que o senhor acabou de dizer, né, pastor? Esse é pior, né? Esse é pior porque produz o vício. Né? A pessoa viciada em qualquer coisa torna-se um escravo. E o escravo não tem mais controle, nem domínio, nem vontade própria. Ele é levado compulsivamente a fazer aquilo. Então, essas apostas pela internet, isso é algo que eu te falo sem menor constrangimento. Não procede de Deus. Não procede de Deus. Ah, pastor, mas é baseado ali num certo conhecimento de futebol. Não. Tudo é uma questão de sorte ou de azar. E está relacionado também com a ganância. Tem pessoas que vendem carro para apostar. Eles pegam as economias da família e jogam fora na aposta. Então, ao invés de serem abençoados, eles estão sendo destruídos todos os dias. Que o Senhor tenha compaixão. Alguém me perguntou, né, pastor? Mas se vocês proíbem loteria, as bets, né, que são baseadas nos jogos de futebol, etc. Mas a igreja, eu vejo pessoas vendendo rifa para levar pessoas no encontro, pessoas vendendo rifas para ajudar isso ou aquilo outro na igreja. Qual que é a diferença? Na minha opinião, a diferença é que quando você chega para alguém e diz, olha, essa rifa aqui é para ajudar a levar para o encontro. A pessoa que compra, ela não está com expectativa de jogar em nada. Sim. Não tem a ideia do jogo. A ideia é puramente ajudar. É uma maneira, né, de contribuir. Uma maneira de contribuir e de premiar alguém. Então, seria mais simples chegar e dizer, olha, eu quero levar uma pessoa para o encontro, preciso de ajuda. Você pode me ajudar com R$10? E a pessoa poderia dar. Sim. Mas ela acha mais confortável, menos constrangedor, dizer, olha, vai ser uma rifa, quem sabe você não ganha o prêmio que está aqui. Exatamente, é muito mais prático. Na verdade, é um pedido de ajuda. É isso que, na verdade, estão fazendo. Por isso, não é a mesma coisa. É verdade. E geralmente nós compramos para ajudar mesmo, sabendo já, né, pastor? Pastor, nada mais igual o senhor falou aí do investimento da loteria, né? A gente saber onde que a gente está investindo, para que propósito, né? Igual o senhor falou, é simplesmente avareza, né? É ganância eu investir na loteria para me ganhar um prêmio. Diferente do propósito de salvação de vidas. Com certeza, com certeza. São coisas distintas, né? Distintas, totalmente diferentes, né? Que o Senhor enche o nosso coração das coisas do céu, né? Amém. Entender que estamos aqui de passagem, não deveríamos ficar tão apegados às coisas daqui. Amém. Precisa ter um pouco de desapego para ficar mais fácil de subir. Amém. As pessoas às vezes ficam pensando, né? Quando vier o arrebatamento, vou subir rapidamente. Não sei. Ele gosta tanto da chacrinha dele. Né, o seu carro zero, você vai ficar ali abraçado com o carro. Oh, meu Deus. Cuidado, não apega não. Aleluia. Exortação recebida. Eu já nem me preocupo mais com o arranhado do meu carro, pastor. Olha aí. Glória a Deus. Vamos então finalizando mais um episódio maravilhoso do Escola da Graça Cast. Pastora Luiz, sempre uma alegria estar aqui. E eu, inclusive, vou dizer, viu, ouvinte, você que não mandou ainda a sua participação, eu quero te encorajar.
envie, porque o pastor Aloysio sempre tem uma resposta muito interessante para o que você quer perguntar. Quero agradecer a participação do discipulador Gleidson, lá da Videira Canaã. Muito obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo e um forte abraço. Obrigado, é uma honra. O que é isso? Que privilégio poder participar aqui, estar perto desses grandes homens de Deus, né? Pastor Guilherme, pastor Rigonato, e principalmente pastor Aloysio, né? Obrigado. Estar aqui perto, aqui, podendo compartilhar, somar, acrescentar na vida do ouvinte, saber que a gente faz parte dessa igreja tão grande, tão grande. É privilégio, é privilégio. Glória a Deus. Pastor Luiz Rigonato, até o Tira Dúvidas, né? Até o Tira Dúvidas, né? Que é no mesmo dia, na quarta-feira, 9h30 da manhã. Mas eu falo para você, Guilherme, para o pastor Aloysio, o Gleibson que está conosco, e aos nossos ouvintes. De tudo que a gente faz no trabalho, tem algumas que a gente se diverte. Estar aqui com o pastor Aloysio é uma grande diversão. Aleluia. De edificação, né? Glória a gente é edificado, divertindo, maravilhoso isso. Glória a Deus. Eu não sei se pode ser um objetivo, pastor Aloysio, porque até hoje eu não vi nenhuma pergunta que deixou o senhor em dúvida. Eu falo assim, o que eu vou perguntar para o pastor Aloysio? Só quando pergunta coisas relacionadas ao evangelho, à graça, à palavra de Deus, que eu me disponho a responder. Eu não sou entendido de tudo, né? Mas é como eu já te disse, a maior parte das perguntas já foram feitas. Aleluia. As pessoas às vezes se acham muito originais, né? Elas pensam que ela é a primeira pessoa a pensar naquilo. Mas normalmente as perguntas já foram feitas antes. Aleluia. Então tem perguntas que eu já respondi incontáveis vezes. E a gente responde aqui, então, às vezes, com mais tranquilidade. Raramente aparece alguma pergunta que realmente te deixa pensativo, né? E tomara que venham essas perguntas. Não tem o menor constrangimento de dizer não sei. Aleluia. Evito o máximo possível dizer isso. Aleluia. Mas não tenho constrangimento. Obrigado a todos por estarem conosco. Obrigado, Gleidson, por ter vindo. Sentimos-nos honrados com você aqui. Amém? Aleluia. Ouvinte, nunca deixe de quarta-feira colocar o despertador. É 12:30, pastor Aloysio no Escola da Graça Cash. Pastor, até o programa que vem e com certeza você ouvinte participando com perguntas. Até lá. Pastor